Você já pensou que o símbolo de bondade que entra em sua casa todo ano pode esconder algo mais sombrio? Você é um católico fiel que luta para agradar a Deus. Você vai na missa, reza o terço, fala da igreja para os seus amigos e está com os sacramentos em dia. Mas o que você sentiria se descobrisse que algo que acontece naturalmente todos os anos pode estar afetando a inocência dos seus filhos? Será que vale a pena repensar as tradições natalinas? Ao desenterrar os rastros do passado, descobrir segredos enterrados na deturpada lenda do Papai Noel. O que eventos históricos podem revelar sobre a verdadeira história de São Nicolau? Eu lembro de minhas vésperas de Natal quando criança. Uma mesa farta, com comida e sobremesas saborosas. Mas eu me mantinha sempre na expectativa por algo que iria acontecer mais tarde. O ponto máximo da noite era a chegada do Papai Noel, um saco cheio de presentes. Porém, eu fui crescendo e me dei conta que antes de o Papai Noel chegar, o meu avô dava uma sumida. Comecei a perceber a voz e os olhos dele por trás da máscara. O Papai Noel não parece demonstrar maldade. É um velhinho bonachão que personifica a inocência e a alegria natalinas. Mas você já se perguntou quem foi São Nicolau, o santo que inspirou a lenda do Papai Noel? Você sabia que ele é considerado um dos maiores milagreiros de toda a história? Que ele ajudou muitos pobres e necessitados e que até os dias de hoje seu túmulo produz um óleo milagroso? Você sabe quem foi responsável por deturpar a imagem do santo e transformá-lo no Papai Noel que vemos hoje nas lojas e nos filmes? Esse vídeo vai revelar a verdade sobre o Papai Noel e São Nicolau e como você pode celebrar o Natal de forma mais autêntica. Eu vou te mostrar como honrar a memória de São Nicolau e lembrar dos verdadeiros presentes que ele quer trazer para você neste Natal. A história de São Nicolau começa há aproximadamente 1700 anos atrás, por volta do ano 250, na cidade de Pátara, onde hoje é a Turquia. Os pais de São Nicolau, católicos muito piedosos, após muita oração, receberam de Deus a graça da gravidez deste filho único e prometeram o educar para a fé verdadeira e para as virtudes. Nicolau apresentava traços de santidade desde o berço, mamava no seio de sua mãe livremente todos os dias, com exceção das quartas e sextas-feiras. Nestes dias, mamava apenas uma vez ao dia ao pôr do sol. A prática do jejum e da abstinência praticou durante toda a sua vida. Apesar de vir de uma família muito rica, possuía grande generosidade, sempre disposto a ajudar os necessitados. Ele ouviu falar do caso de um senhor viúvo em situação de miséria, que quase já não tinha mais o que dar de comer às suas filhas. Ele possuía 3 filhas em idade de casamento e não tinha dinheiro para pagar o dote. O viúvo era tentado pelo demônio para prostituir as filhas e usar o dinheiro para o sustento da família. O dote era uma forma da família da noiva contribuir para o sustento do novo lar. Como as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, não conseguiam trabalhos que pagassem algum salário. Então era comum que o pai da noiva oferecesse essa ajuda para o início da vida de casados. Era também uma forma de garantir que a mulher seria bem cuidada pelo futuro marido. Dessa forma, a oferta do dote favorecia que se atraísse um bom marido para as filhas. Nicolau, quando ficou sabendo da história desse senhor, ficou horrorizado. Em uma noite ele foi escondido até a casa dele e jogou uma bolsa com uma generosa quantidade de moedas de ouro pela janela. Este valor era mais do que o suficiente para conseguir um excelente casamento para a filha mais velha. Em outra ocasião, Nicolau fez o mesmo, possibilitando um magnífico casamento para a filha do meio.
O Senhor então começa a espiar todas as noites para descobrir quem era o seu benfeitor anônimo. Quando Nicolau jogou a terceira bolsa, ele se jogou aos seus pés. Disse que estava arrependido do maligno plano de prostituir as próprias filhas e agradeceu imensamente por aquele benefício. Nicolau disse que não precisava agradecer, mas exigiu que ele não revelasse sua identidade enquanto estivesse vivo. Por essa história, São Nicolau é conhecido como Santo Casamenteiro. Ele ajudou as filhas do viúvo a conseguirem excelentes casamentos e protegeu a pureza das jovens. Durante a adolescência de Nicolau, uma peste se espalha pela região. Seu pai e sua mãe vêm a falecer e o fazem órfão muito cedo. Nicolau herda uma riqueza muito grande de seus pais e se considera apenas seu administrador. Ele tem em mente que seus reais senhores são os mais necessitados e usa dessa fortuna para ajudá-los. Nicolau passa a ser educado por seu tio, de nome também Nicolau, que é bispo e futuramente vai lhe ordenar sacerdote. O tio o orienta a se entregar completamente a Deus e viajar para a Terra Santa. Nicolau distribui toda a sua riqueza aos pobres e parte em peregrinação. Ele sai de Pátara ainda um menino, mas vai retornar um homem de Deus. Se imagine em um frágil barco em meio a uma tempestade, com o céu escuro e nuvens pesadas. O barco está totalmente à mercê das furiosas ondas do oceano. O vento uiva em seus ouvidos e a embarcação é atirada perigosamente de um lado para o outro pelas águas agitadas. Quando tudo parece perdido em meio à mais violenta tempestade, você percebe a silhueta de Nicolau ajoelhado na proa do barco. Seus lábios se movem em oração, suas vestes tremulam com o vento. Então, milagrosamente, os trovões se aquietam ao longe. As nuvens se dissipam como que por encanto, dando lugar a um céu azul cristalino. À medida que a última rajada de vento se afasta, o oceano volta à calmaria total, com o barco intacto deslizando suavemente sobre as águas tranquilas novamente. Eu imagino que foi essa a visão que os marinheiros tiveram quando levavam Nicolau de Mira para a Terra Santa. E como marinheiros de um barco se encontram nos portos com os marinheiros de outros barcos e contam muitas histórias, a história de Nicolau logo foi ficando conhecida e ele foi eleito o protetor dos marinheiros. Os marinheiros também contam que no caminho Nicolau ressuscitou um morto. Na Terra Santa, Nicolau pôde visitar os lugares em que Jesus viveu e venerá-los. Em cada lugar, ele rezava, meditava e se emocionava com as lembranças da vida de Nosso Senhor. Em um dia, em meditação, viu a estrela guia que o levou até a manjedoura. A partir daí, passou a viver uma vida de mais recolhimento e intimidade com Deus. Ao retornar de sua peregrinação, Nicolau se estabeleceu em Mira, uma cidade vizinha à cidade em que havia nascido. Ele estava indo para lá para viver mais recolhido. Porém, Deus tinha outros planos para ele, que será aclamado como bispo. Antes de contar esta história da eleição de Nicolau como bispo, deixa eu avançar quase 1000 anos após a vida de São Nicolau. Santo Tomás de Aquino viveu uma época em que havia uma crise entre os bispos da igreja. Muitos deles não eram dignos dos seus cargos e não tinham conhecimento da doutrina que deveriam ensinar. Santo Tomás argumentava que os bispos deveriam ser escolhidos por eleição divina ou por um sinal especial, e usava como exemplo de bispo que foi escolhido desta forma o próprio São Nicolau. Durante o período que Nicolau escolheu para viver recolhido em Mira, o bispo de lá veio a falecer. O clero da região rezava fervorosamente pedindo a Deus luzes para encontrar um substituto digno. Por inspiração celeste, receberam uma mensagem para que elegessem bispo o primeiro cristão que entrasse na igreja na manhã do dia seguinte. Assim, como de costume, para realizar as suas orações matinais, Nicolau atravessou a escuridão que ainda ocupava a igreja. Para sem qualquer conhecimento do que fora combinado,
ainda muito jovem, foi apanhado e aclamado bispo pelo clero e por todo o povo. Nicolau, por sua humildade, disse que não queria, mas afinal teve que aceitar. Então ajoelhou-se e disse que aceitava sua cruz. E assim passou a converter muitos pagãos à fé católica. Andava com uma marreta na mão, destruindo templos e estátuas pagãos que encontrava pela frente. O imperador romano Diocleciano o mandou perseguir. Foi torturado e quase morto. Ficou preso até que o imperador Constantino viesse a conceder liberdade à fé católica. Porém, quando foi encerrado o período de perseguições e ataque ao corpo, o bispo vai precisar lidar com um novo problema: os ataques contra a fé. Imagine que você está em um jogo de futebol e de repente as regras mudam no meio da partida. Isso causaria uma grande confusão entre os jogadores e os torcedores, certo? Foi assim que o arianismo impactou a fé católica. Ele desafiou as regras estabelecidas sobre a natureza de Jesus, causando um grande debate e divisão. O bispo Ário foi o criador da doutrina ariana. Ele era conhecido por falar muito bem e conseguir convencer as pessoas. Se tornou um bispo muito importante na hierarquia da igreja. Imagine um jogador de futebol que é muito habilidoso e conhecido, mas que joga de uma maneira que desafia as regras estabelecidas do jogo. As ideias de Ário implicavam na relação de Nosso Senhor Jesus Cristo com a Santíssima Trindade. Para explicar de forma bastante simplificada, imagine que ele não acreditava que Nosso Senhor fosse filho de Deus, mas que fosse o filho adotivo de Deus. Essa visão errônea sobre Cristo criava automaticamente uma visão errônea sobre Nossa Senhora e impactava em todo o edifício da fé. A crise ariana impactou tão rapidamente e tão profundamente a igreja que era como se a igreja tivesse ido dormir católica e tivesse acordado ariana. Estima-se que quase 2/3 de toda a igreja haviam apoiado o arianismo, incluindo pessoas de destaque como bispos, militares e políticos. Até o imperador Constantino tinha uma inclinação política ao arianismo, mas para resolver a situação, ele convoca o Concílio de Nicéia, a primeira grande reunião de bispos da igreja. Durante o Concílio de Nicéia, o poder de convencimento de Ário estava levando a maioria dos bispos a aceitarem os seus erros. A verdadeira fé estava se reduzindo a um pequeno punhado de bispos como São Nicolau, Santo Atanásio e alguns outros. Nicolau não aguentava ver a fé sendo atacada através de mentiras e heresias. Olhava para a boca podre e imunda de Ário, que proclamava blasfêmias e erros que destruíam com a dignidade e honra de Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima. Num ímpeto de santo zelo pela ortodoxia e horror pelo erro, Nicolau mira um bofetão naquela boca proclamadora de heresias. O herege Ário tenta se desviar, mas ele acerta em cheio no seu rosto e ele cai por terra. Os bispos participantes do concílio ficam escandalizados com a postura de Nicolau, mandam que os guardas retirem suas vestes de bispo e o coloquem na prisão. Nicolau aceita o castigo sem reclamar, sabendo que fez aquilo para defender a fé. À noite, na prisão, enquanto rezava, recebe uma aparição de Nosso Senhor e da Virgem, tranquilizando o seu coração. Eles agradecem pela defesa feita por suas dignidades e devolvem suas vestes episcopais milagrosamente. Os guardas da prisão veem o milagre acontecendo e comunicam os bispos, que, sabendo do ocorrido, libertam São Nicolau e condenam o arianismo como heresia. Nicolau vive o resto da sua vida como bispo de Mira, onde tem o costume de sair escondido à noite. Ele gosta de ajudar os necessitados, jogando presentes pela janela ou deixando em frente às portas. Ele faz tudo escondido, pois tem medo do pecado da vaidade. O que ele veio a demonstrar foi uma combinação das virtudes cristãs, da generosidade e da modéstia, um exemplo prático da passagem evangélica do livro de São Mateus. O relato oposto do jovem rico,
Desapegou-se de tudo para acumular riquezas espirituais. Foi surpreendido pela morte no dia 6 de dezembro de 342. São Nicolau vê anjos chegando em sua direção e então, inclinando a cabeça, começa a recitar o salmo. Em você, Senhor, esperei. E quando dizia, em suas mãos, rendeu o espírito. No mesmo momento, ouviu-se uma melodia entoada pelos espíritos celestes. Foi sepultado num túmulo de mármore. Da sua cabeça jorrou uma fonte de óleo e de seus pés uma fonte de água. Muitos milagres ligados a São Nicolau começam a ocorrer, sobretudo ligados à caridade, oferta de presentes e doações. Logo é aclamado santo pela Igreja. Como protetor dos marinheiros, esses espalham suas histórias por toda parte durante suas viagens. Muitas igrejas são construídas em honra ao santo e muitas crianças são registradas e batizadas como Nicolau. Por 700 anos, os restos mortais de São Nicolau estiveram guardados em Mira. Mas com a conquista de Mira pelos turcos, os sinos das igrejas deram lugar ao chamado islâmico das mesquitas. Em 1087, uma expedição de corajosos marinheiros, sob a bênção de seu patrono, resgatou as relíquias de Mira para Bari, na Itália, aonde estão até hoje. Há muitos séculos, emana do túmulo do santo o chamado Maná de São Nicolau. Todo dia 9 de maio é feita a festa da transladação das relíquias, para recolher-se esse maná que chega a dar meio litro. Isso é feito pelo reitor da Basílica de Bari, na presença do arcebispo, autoridades, clero e muitos fiéis. Nos últimos dias da festa, é distribuída uma garrafinha de água benta, na qual foi misturada uma pequena quantia do maná de São Nicolau, que é muito procurado por seu poder de cura de doentes. Como os marinheiros levavam as histórias do seu padroeiro em suas rotas marítimas, graças à devoção dos marinheiros, as cidades costeiras passaram a festejar o dia do seu padroeiro. Se criou o costume de se vestirem de bispo São Nicolau e distribuírem presentes, sobretudo aos necessitados. Rapidamente, esse costume se espalhou em toda a Europa medieval. Essa festa ocorria no dia da morte do santo, 6 de dezembro, e não no Natal. Com a Revolução Protestante, o clima começou a mudar. Se tinha a tradição de rezar e pedir a intercessão dos santos, fazer novenas e procissões em suas homenagens e celebrar as suas datas como se fosse uma grande festa de aniversário. Porém, o protestantismo foi como o vizinho que mandava parar a festa porque achava tudo aquilo muito exagerado. E assim, os países que aderiram ao protestantismo foram desencorajados a festejar São Nicolau. Isso fez com que o costume de dar presentes nesses países fosse transferido para o Natal. Em alguns casos, se criou uma nova figura de um velho mágico de barbas longas, que em alguns momentos até lembra antigos deuses pagãos, como Odin. A Holanda foi uma exceção. Desenvolveu uma festividade de São Nicolau totalmente desvinculada da igreja. Apesar de a festa até hoje ocorrer no dia 6 de dezembro e ele usar roupas de bispo, passou a ser chamado de Sinterklaas e perdeu qualquer associação com santidade ou com a Igreja Católica. Quando os primeiros holandeses migraram para os Estados Unidos, se estabeleceram na ilha que hoje se chama Manhattan, em Nova York, e fundaram lá a colônia chamada Nova Amsterdã. Levaram consigo sua cultura e tradição, entre elas a do Sinterklaas. Com a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, começa um período de incentivo de formação de uma cultura e identidade nacional. É um processo que envolve a mistura de elementos históricos, políticos, sociais e culturais que definem o povo. Imagine que um país é como um grande mosaico.
onde cada peça representa diferentes tradições, histórias, línguas e crenças. Quando essas peças se juntam, elas formam uma imagem única. Essa imagem é a cultura e identidade nacional do país. Um poderoso grupo de comerciantes e banqueiros ligados a sociedades secretas, inimigas da igreja desde a sua fundação, vivia na região nessa época e influenciou fortemente nessa formação cultural, fazendo com que ela fosse orientada por seus princípios. Daqui para frente, a figura do Sinterklaas, trazido da Holanda, vai passando por diversos processos de adulteração até chegar no ponto que conhecemos hoje, sendo os mais importantes os seguintes: John Pintard. Então, para que você saiba qual a importância que ele teve na criação do Papai Noel, eu vou mostrar apenas esse site aqui. Depois, faça suas pesquisas, se tiver mais interesse. Eu vou traduzir o site para português para facilitar o entendimento. O site se chama Hoje na História Maçônica. Então, nessa página mostra um maçom que eles julgam importante, que nasceu no dia 18 de maio. Infelizmente, é no mesmo dia do aniversário do meu pai, mas o meu pai nasceu bem depois, ele não tem nada a ver com isso. Bom, para não desperdiçar muito tempo, vou mostrar direto essa parte aqui de baixo. Aqui é onde dizem estar a maior contribuição dele para a sociedade. A maior contribuição de Pintard para a sociedade americana foi a introdução do conceito popular do Papai Noel. Tudo isso foi feito em conjunto com seu amigo Washington Irving. Essa foi uma das causas que ele mais deu importância na sua vida, o que não é feito por ele propriamente, mas por seus amigos, como vamos ver mais adiante, e pela sua influência através das sociedades secretas. Então ele foi o cara que ficou repetindo insistentemente dentro das reuniões secretas: nós precisamos ressignificar o Natal, nós precisamos ressignificar São Nicolau. E ele influenciava seus amigos, escritores e cartunistas a misturar elementos que vêm das diferentes tradições dos povos que compõem Nova York e criar algo novo. Como se fosse pegar todas as cores de tinta e misturar bem elas, você vai ter um marrom. Washington Irving, amigo muito próximo de Pintard, conseguiu influenciar a maneira como os americanos celebram o Natal. Em seu livro, A História de Nova York, ele descreve o Papai Noel voando sobre as copas das árvores em uma carroça voadora. A imagem lembra muito uma mistura de São Nicolau com Odin e Thor. Em seu livro, ele cria uma imagem do Natal como um feriado de descanso com muito prazer gastronômico, e as obrigações religiosas sendo algo chato que acabam atrapalhando o feriado. Vale ressaltar que esse mesmo autor foi responsável em influenciar o Dia das Bruxas nos Estados Unidos. Clement Moore escreve um poema sobre um Papai Noel que chega do Polo Norte em um trenó voador puxado por renas. Uma das maiores maldades nesta publicação é a expectativa das crianças pela chegada na noite da véspera de Natal. A noite de vésperas, que antes era dedicada à vigília, com cânticos religiosos e orações à espera da vinda do menino Jesus, o Redentor dos homens, agora é dedicada à espera do Papai Noel, que traz presentes do Polo Norte. Além de deturparem a imagem de São Nicolau, usam esse novo personagem para tentar substituir a lembrança do menino Deus. Thomas Nast é um cartunista que vai dar origem à figura do velhinho como conhecemos. Inicialmente ele se parece muito com um duende da floresta. Muito feio. Ele vai publicando frequentemente cartoons com a figura do Papai Noel em revistas e jornais e vai ressignificando a imagem de São Nicolau e do Natal. E assim vai aprimorando a imagem do Papai Noel por 30 anos até chegar à versão definitiva em 1831, com gorro vermelho, barba branca e barriga saliente, parecido com o Papai Noel como conhecemos. Marca de refrigerantes. 100 anos depois, quando a identidade nacional americana já estava bem formada e o sonho americano bastante consolidado no imaginário popular,
que a marca de refrigerante usa o símbolo do Papai Noel. Como nos Estados Unidos o Natal ocorre durante o inverno e o consumo de refrigerantes era muito baixo nessa época, para aumentar as vendas, o desenhista Brandon Sanborn associa o refrigerante ao Papai Noel. A campanha é um sucesso de vendas mesmo no inverno. Com a chegada da televisão, a indústria de Hollywood começa a exportar o Natal americano por todo o mundo através dos seus filmes. Até então, algumas culturas católicas mantinham as tradições e festas de São Nicolau, mas foram as abandonando, seduzidas pelos modelos dos filmes. Vale ressaltar que o mesmo pintor do Papai Noel dos refrigerantes pintou uma capa de revista adulta. Aqui se chega ao ponto da imagem do grande bispo São Nicolau para vender uma revista de mulheres que se prostituem, que vendem seu corpo em troca de cliques fotográficos. O grande bispo, que foi exemplo de pureza, que ajudou o viúvo que não prostituísse as suas filhas, e a imagem do Natal totalmente degenerada, associada somente à luxúria e ao prazer. Você acha que uma revista desse gênero, que possui uma edição especial de Natal, vai haver alguma menção ao nascimento de Cristo? Onde está São Nicolau e o verdadeiro Natal? Olá, aqui é o Renato do canal Legio Sancti. Eu sou casado com a Luísa e temos 2 filhos, o Inácio e a Margarida. Obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Este é apenas o primeiro vídeo de uma série de documentários sobre a vida dos santos. Formaremos uma legião de santos. Natal significa nascimento, e o Natal moderno tenta nos fazer esquecer que existe o nascimento do menino Jesus. É como se fôssemos em uma festa sem a presença do aniversariante. Essa é uma estratégia maldosa, pois ao invés de se lutar diretamente contra a igreja e contra Cristo, vai se atacando de forma discreta aos seus membros, como São Nicolau e o Natal. Ver o ponto em que as coisas chegaram e perceber como tudo está piorando tão rápido faz você se perguntar se estamos no fim dos tempos? Para te ajudar a responder essa pergunta, eu vou fazer um documentário contando a história de um grande santo, aquele que chegou ao conhecimento mais completo e mais profundo sobre esse assunto. Se você quer ser avisado quando este documentário ficar pronto, se inscreva no canal e ative as notificações. Mas neste Natal não adianta nos revoltarmos e brigar com o vovô que se veste de Papai Noel para dar presentes para a família, ou então sair pelas ruas vestido de São Nicolau tentando resgatar costumes que já se perderam. Mas a verdadeira solução pode estar com São Nicolau, o verdadeiro Papai Noel, e com os verdadeiros presentes que ele pode distribuir. Foi em um dia 6 de dezembro, festa de São Nicolau, em uma capela dedicada a São Nicolau, que Santo Tomás de Aquino chegou à 7ª morada, o estágio mais elevado da sua vida espiritual. Ele teve uma visão da Santíssima Trindade e depois disso não conseguiu escrever mais nada diante do que viu. Ele considerou tudo o que havia escrito anteriormente como palha. Este é o melhor presente de Natal que São Nicolau pode nos dar, uma grande conversão. Então, sejamos grandes devotos de São Nicolau, assim como foi Santo Tomás de Aquino, oferecendo renúncias pessoais e sacrifícios em favor de bens espirituais, tendo imagens devocionais de São Nicolau ou até mesmo um altar em sua homenagem, rezando orações e novenas pedindo sua intercessão. São Nicolau tem uma enorme generosidade, ele ajuda os necessitados, aqueles com dificuldades financeiras, é um grande santo casamenteiro, já que ajudou as filhas do viúvo a conseguirem bons casamentos. Ele auxilia no combate pela pureza, ajuda os marinheiros e os viajantes. Tem um cuidado e proteção especial pelas crianças. É invocado para obter curas e milagres, especialmente em situações de doença e sofrimento. Peçamos a intercessão de São Nicolau. A nossa conversão pessoal é o maior presente que ele quer nos dar. Se você deseja comprar uma imagem devocional especial de São Nicolau, eu quero te mostrar esses devocionais rendados. São um resgate de uma antiga devoção francesa do século XIX que praticamente sumiu nos dias atuais. Esses devocionais rendados possuem a novena de São Nicolau no verso, podendo ser usados como marcador de página em livros ou devocionários. Você pode levar na carteira
ou até mesmo emoldurar para colocar num altar. Também são uma ótima opção para dar de lembrança para os amigos. O link para aquisição está aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos para que eles conheçam também a história de São Nicolau. Um Feliz Natal, fique com Deus!